Louvado seja o nome do nosso Deus. O seu Deus nos dá o privilégio, né? A mim, eu digo por mim, de estar aqui, né? Colaborando com os irmãos, estar partilhando, né? Cada experiência que o Senhor Deus tem dado a mim, né? E aprender com os irmãos também, né? Cada corinho, cada louvor, cada palavra, né? Cada ministração, né? Que nós aprendemos a viver em união, né? Quando nós estamos na dificuldade, quando temos dificuldade, saber que temos nossos irmãos em Cristo, né? Para contar, aleluia. Saber que, no mínimo, existe a comunhão em oração, né? Quando estamos aqui juntamente, né? Pedindo em oração pela vida de todos os irmãos, de cada um de nós, né? Porque nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos problemas, mas o Senhor Deus, aleluia, Ele nos fez, aleluia, um só corpo, para que estejamos juntos, aleluia, buscando, intercedendo um pelos outros, amém? Graças a Deus. Coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, Tu sabes, Seu Deus, as nossas vidas, ó Pai. Seu Deus, eu Te agradeço, Senhor, Te louvo, Seu Deus, pela luz, ó Pai, que tem colocado, Seu Deus, ó Pai, querido, na minha vida, da vida da minha família. Seu Deus, ó Pai, querido, tenho pedido, ó Pai, pedindo, ó Pai, querido, por cada irmão, ó Pai, nesse lugar, Senhor. Aquele, Seu Deus, ó Pai, aquele que tem vontade, Seu Deus, de estar, Seu Deus, nesse ajuntamento, Seu Deus, buscando a Tua presença, buscando aprender, ó Pai, cada vez mais de Ti, Senhor. Pai querido, que nessa noite Tu venha falar, Seu Deus, ao nosso coração, ó Pai. Pai querido, precisamos, ó Pai querido, aprender, Senhor Deus, de Ti, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que nessa vida, ó Pai, aleluia, não, Seu Deus, por mais, aleluia, anos que tenhamos, ó Pai, aleluia, a vida nos ensina cada vez mais, ó Pai, que não somos nada nesse mundo, ó Pai. Dependemos um dos outros, ó Pai, e todos nós dependemos de Ti, Senhor. Pai querido, aleluia, na enfermidade, Senhor. Pai querido, louvado seja o Teu nome, na prosperidade. Aleluia, louvado seja o Teu nome, em todo momento, Senhor. Eu Te louvo, Seu Deus, e Te exalto, Senhor, por isso estou aqui, ó Pai. Por isso estamos aqui, ó Pai, porque cremos, ó Pai querido, na Tua providência divina, ó Pai, em nossas vidas, Senhor. Vai quebrando, ó Pai querido, cada corrente, ó Pai, do adversário. Pai querido, vai sustentando, ó Pai querido, as nossas vidas, ó Pai. Sustenta, ó Pai querido, a nossa fé, ó Pai, a nossa comunhão contigo, Senhor. Fala, Seu Deus, ao nosso coração, eu Te peço, em nome de Jesus. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. O irmão quer louvar mais uns hinos? Dou oportunidade para o irmão Cícero para louvar mais alguns hinos em nome do Senhor Jesus. Aleluia! A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, não tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, não tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Onde Deus está, não tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Aonde Deus está, e o mal tem que sair. A unção
de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, e o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Aleluia! Jesus convida para com ele viajar. Uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Jesus morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho de Jesus anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Jesus morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho de Jesus anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Jesus morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho de Jesus anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Aleluia! E a salva de palmas alegra o Senhor Jesus. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Né? Se não fosse o Senhor na nossa vida, né, o que seria de cada um de nós, né, do jeito que o mundão está aí, né? Se não fosse o Senhor Jesus na nossa vida, se nós não tivéssemos aceitado o Senhor, mas bem-aventurado foi você que deu ouvido ao chamado de Deus e está aqui presente, assistindo a voz de Deus, né? Porque o Senhor Jesus, Ele está aqui, olhando por cada um de nós. De lá do céu Ele está vendo você sentado, batendo palma, louvando, agradecendo pelo fôlego de vida, pela saúde, pela força, pelo Senhor lhe acordar para você trabalhar. Ele está vendo que você está aqui agradecendo a Ele. Ele está contente com cada um de nós neste lugar, que é o lugar que o Senhor Jesus guarda o seu povo. Aleluia! Por isso Deus chama o fracassado. Vinde a mim, todos cansados e oprimidos. Deus está chamando para salvar, porque tem muito alma aí perecendo, né, cheio de contenda nas casas. E Deus quer dar o livramento. Por isso o seu rebanho está aí pregando a palavra de Deus no mundo todo, para que possa livrar muita alma das contendas que está espalhado no mundo todo, né? Bem-aventurado é aquele que dá ouvido à palavra de Deus. Falam graças a Deus. Aleluia! Receba o presbítero Ricardo, para ele continuar o trabalho do Senhor, com a grande salva de palmas ao Senhor Jesus, que Ele merece. Deus abençoe. Graças a Deus. E é assim que a obra de Deus, ela trabalha em nossas vidas, amém? Saúde os irmãos mais uma vez na santa paz do Senhor. Às vezes a gente fica sem entender, né? Às vezes a gente, pela rotina, acaba não prestando atenção em alguns detalhes, né? Às vezes alguns corinhos que é cantado, a gente canta, espera mais um pouquinho. Se a sua bênção ainda não chegou, espera mais um pouquinho. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Como Deus é maravilhoso, né? Como Deus vai falando nos mínimos detalhes, em cada coisinha pequena que a gente não, às vezes não valoriza. Aleluia. Por quê? Porque existe a simplicidade. Aleluia, né? Às vezes eu não sou muito bem estudado, né? Mas o Senhor Deus, aleluia, Ele usa quem Ele quer.
Se ele usou a boca da jumenta para falar, aleluia, ele vai usar quem ele quiser. Aleluia. Até faz lembrar aquele testemunho, né? Aleluia. Do feiticeiro que comprou duas cestas básicas para um irmão que estava necessitado. E ele falou que o diabo, aleluia, que mandou. Pois o irmão deu glória a Deus e saber que até o diabo obedece quando Deus manda. Aleluia. Você está entendendo o mistério de Deus? Aleluia. Eu sei, irmãos, todos nós temos problemas. Mas olha, tem muitas das vezes que nós levantamos, aleluia, da nossa casa e para quê? Para que ouvir, aleluia, a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, aleluia. Muitas das vezes, no nosso coração enganoso, né? Aleluia. Bendito seja o teu nome. Brota isso no nosso coração. Para quê? Mais um dia. Isso é rotina. Aleluia. Será que não tem nada de novo na minha vida? Aleluia. Irmãos. Às vezes o coração do homem é ingrato. Aleluia. Mas o tempo passa e ele mostra que ele nos dá a vitória. Aleluia. Aleluia. Mas nós devemos passar por esse processo que é o processo do tempo. Aleluia. E não é fácil. Bendito seja o nome do nosso Deus. Esperar a benção de Deus. Aleluia. Como aquela mulher. Aleluia. Que esperou. Aleluia. 12 anos. Para receber a sua bênção. Ou ainda mais. Aleluia. Jó. Durante 38 anos leproso. Aleluia. Entre outros, né, irmãos? Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Mas nós sabemos que é aqui que está a nossa verdadeira profecia. Nós estamos aqui nesse ajuntamento. Aleluia. Seguimos as regras deste ajuntamento. Aleluia. Mas a nossa verdadeira regra, aquilo, aleluia, que tem que estar em nosso coração, como diz a palavra, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É essa palavra aqui. Aleluia, quem nos traz salvação, quem nos traz refrigério, que há sabedoria. Aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus. E a ciência, elas se dobram, aleluia. Bendito seja o teu nome diante, aleluia, a palavra do Senhor. Aleluia, nós vemos, aleluia, na medicina, aleluia, muitos casos sem solução, mas quando entra a mão de Deus, aleluia, quando entra, aleluia, algo, aleluia, que é impossível aos nossos olhos, bendito seja o nome do nosso Deus, aí há o inexplicável. Mas aqui, o Senhor Deus, Ele nos conta um pouquinho dos seus segredos. Se Ele nos contasse tudo o que há de espiritual, aleluia, o nosso corpo não suportaria, porque nós não estamos preparados, a nossa estrutura não está preparada para o que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem no livro de João 3, em nome do Senhor. Depois eu vou ler um pouquinho, se Deus quiser, se der tempo, em 1 Coríntios 13. Porque eu acho engraçado, a gente acha tão bonito, né, as palavras, Abraão, um homem de fé, apóstolo Paulo, que pregou, espalhou o evangelho, né, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, fizeram tantos milagres e prodígios, aleluia, um exemplo, né, apóstolo Paulo, mas morreu decapitado, como aleluia, louvado seja o teu nome, uma pessoa, aleluia, que não, fora da lei, né, ele morreu como fora da lei,
Muitas das vezes as nossas lutas começam a nos apertar. Aleluia. Bendito seja o teu nome. E nós queremos entregar os pontos. Será que? Aleluia. Aí muitos dizem, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Isso é porque alguns irmãos são mimados. Irmãos. Louvado seja o teu nome. Contar a história bonita é fácil. Abraão, homem de fé. Apóstolo Paulo, um servo do Senhor. Agora o processo, aleluia, que esses homens passaram, aleluia, para alcançar, aleluia, o objetivo, é que é difícil. Esse processo, aleluia, é doloroso, aleluia, bendito seja o teu nome, mas é o processo do tempo, aleluia, que nos ensina, aleluia, a andar segundo o seu caminho. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Espera só mais um pouquinho. Aleluia, se a tua bênção não chegou, espera mais um pouquinho. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. João capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Nós vemos o sinal de Deus muitas das vezes nas nossas vidas. Bendito seja o nome do nosso Deus. Mas parece que esses sinais, aleluia, nós só vemos nos outros, ou para os outros. E esses sinais a gente nunca vê na gente. Bendito seja o teu nome. Na nossa caminhada, aleluia. Muitas das vezes, aleluia, às vezes voltamos, né, com Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Espera só mais um pouquinho. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, porém não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitai o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ó, versículo 13: e ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim, aleluia, de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Nós vemos aqui o amor de Deus, aleluia, por nossas vidas. Amém? Aleluia. O Senhor Deus enviou o seu Filho. Aleluia. Você tem, aleluia, louvado seja o teu nome, noção, aleluia, do que é criar o seu filho, cuidar do seu filho, dar banho do seu filho, aleluia, amar o seu filho, estar perto dele. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Pois o Senhor Deus, Ele entregou seu Filho por cada um de nós. O seu Filho amado. Aleluia. O Verbo, aleluia, que se fez carne. Aleluia. Mas o nosso coração, aleluia, coração do homem é enganoso e pende para o mal. Aleluia. E é só o Espírito de Deus que nos leva para a luz e para o amor. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Independente, aleluia, da sua circunstância, da sua situação hoje. Aleluia. Se passa por um problema de enfermidade. Aleluia. Por um problema, aleluia, financeiro. Aleluia. O Senhor Deus, Ele é amor. Aleluia. Aleluia. O Senhor Deus, Ele cuida de ti, Ele cuida de mim. Aleluia. Aleluia. Se hoje, aleluia, você chora com seus problemas, aleluia, bendito seja o teu nome, saiba que o seu Deus, Ele é amor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Ele é amor. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, para você entender um pouco mais do que é amor. Aleluia, Jesus. O seu Deus, Ele entregou o seu Filho. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Deixa o Senhor Deus quebrantar, aleluia, cada coração de pedra, aleluia, cada pedrinha que está no teu coração, esmiuçar, aleluia. Muitas das vezes, aleluia, nós pedimos para o Senhor: Senhor, abençoa a minha família, abençoa a minha saúde, Senhor, abençoa a minha vida financeira, bendito seja o teu nome. Mas, às vezes, nós temos que passar por esse processo, porque não sabemos, aleluia, de nada. O Senhor Deus, Ele sabe de tudo. Bendito seja o teu nome. Às vezes nós pedimos: Senhor, dá união à minha família. Eu quero ver minha família unida. Quero ver minha família junta comigo. Aleluia. Aí o Senhor Deus, Ele coloca uma prova. Aleluia. Dentro da tua família. Bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Agora, louvado seja o teu nome, meu servo. Tu vai ser coluna e tu vai orar pela tua família. Bendito seja o teu nome. E é assim que Deus trabalha.
Bendito seja o teu nome. Ai, Senhor, eu queria tanto ser abençoado na minha vida financeira. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aí o seu Deus coloca uma porta para ti. Aleluia, bendito seja o teu nome. Mas tem que perseverar. Aí depois está dizendo, ai, Senhor, eu não aguento mais estar nesse trabalho. Eu vou pedir as contas, mas você não pediu. Bendito seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. É assim, aleluia, que Deus trabalha. Bendito seja o nome do nosso Deus. Espera mais um pouquinho. Aleluia. O que o Senhor Deus, Ele vai dar vitória. Aleluia. Na tua bênção, na tua família, aleluia, no teu celeiro. Bendito seja o teu nome. Se tu és servo de Deus, entrega, aleluia, em oração ao Senhor. Aleluia, que o Senhor Deus, Ele vai responder a tua oração. Tenha certeza disso. Aleluia, aleluia, você não vê mudança agora. Aleluia, continua. Aleluia, bendito seja o teu nome. Aleluia, bendito seja o teu nome. Naamã teve que mergulhar 7 vezes, aleluia, para receber o seu milagre. E quem somos nós, aleluia? Bendito seja o teu nome. Para dizer o que Deus tem que fazer na nossa vida. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal, que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor. O amor é sofredor. Aleluia. Você, aleluia, que sofre com seu filho, aleluia, com seu irmão, aleluia, com a sua família, ele é sofredor. É benigno, viu? Ele não faz maldade não. O amor não é invejoso. O amor não trata, aleluia, com leviandade, não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, aleluia, Jesus, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior deste é o amor. Glória a Deus. É o amor. O amor de Deus, aleluia, que tem que ser refletido em nós. Aleluia, nossa maneira de agir com os outros, na nossa maneira de pensar. Saber, aleluia, que nas suas lutas e nas suas provas, o Senhor Deus, aleluia, Ele está te segurando no colo.
saber, aleluia, que o amor de Deus é por cada um de nós. Aleluia. Se você hoje sofre, aleluia, continua andando na presença de Deus. E o seu Deus vai revelar os teus segredos, mistério. Que, aleluia, os mistérios da vida para ti. Tem coisas, aleluia, que eu posso dividir com a igreja. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Mas tem coisas, irmãos, tem segredos que o Senhor Deus tem no meu coração, no seu coração, no nosso coração, que é para nós, para que nós venhamos andar segundo o seu propósito. E o seu Deus, Ele te coloca, aleluia, aleluia, bendito seja o teu nome, entre uma balança. Porque Deus, Ele não é Deus, aleluia, que vá colocar algo como as pessoas gostam de fazer. Eis que Deus mandou fazer isso, fazer aquilo. O seu Deus, Ele fala assim, ó, para você. Eu te proponho agora a bênção e a maldição. A morte e a vida. Mas escolhe a vida. Aleluia. Escolhe a vida. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se você colocar Deus acima de tudo, o seu Deus, aleluia, Ele vai te ensinar o caminho. O Espírito Santo vai gritar dentro do teu coração: não vai por esse caminho, aleluia. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Se você amar o próximo como a si mesmo, você não vai adulterar, você não vai roubar, você não vai mentir, você não vai fazer falso testemunho. Aleluia. Porque o amor de Deus é, aleluia, a tua salvação, o teu guia. Aleluia. Bendito seja o teu nome. É o teu alicerce. Aleluia. É confiar no Senhor. E deixa, aleluia, que os dedos te apontem. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Continua servindo ao Deus, ao Senhor. Aleluia. Porque com roupa, aleluia, com uma roupa de uniforme da igreja ou não, você é servo de Deus, aonde você colocar os teus pés, aonde, aleluia, o teu pensamento chegar, aonde, aleluia, você deixar Deus agir na tua vida. Irmãos, eu vou contar o testemunho. Eu me sinto privilegiado de estar aqui, compartilhando com os irmãos. Aleluia. Tudo que Deus tem dado na minha vida, eu dou graças a Deus, até as lutas. Aleluia. Porque faz parte do processo da vida e a gente não vai conseguir fugir. Aleluia. Não adianta você tentar fugir da tua luta. Aleluia. Encara. Aleluia. Saber que o Senhor Deus tem uma palavra de ânimo para você. Aleluia. Esforça-te. Tem bom ânimo. Aleluia. Eu te ajudo com a destra da minha justiça. Eu trago a paz no teu lar, na tua casa, em nome de Jesus. Assim diz o Senhor. Mas o que vemos, aleluia, dos servos de Deus, nesse tempo aqui, ó, de Atos dos Apóstolos,
Eles receberam a paz, aleluia, aleluia, do Senhor, mas eram perseguidos com a espada, aleluia, jogados a leões, aleluia, jogados à morte, aleluia. Bendito seja o teu nome. Hoje, logicamente, tem muitos que vivem ainda isso, tem países que há perseguição sim, aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus. Mas hoje você tem a liberdade de dizer: Jesus, Ele é na minha vida. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. O amor de Deus é na minha e na tua vida, independente de qual circunstância, aleluia, Deus te levar, aleluia, bendito seja o teu nome. Crê no Senhor Jesus, acredita, aleluia, continua marchando, aleluia, e deixa, aleluia, para os santarrões, aleluia, para aqueles, aleluia, que acham que não são, aleluia, que não são, aleluia, como aqueles fariseus, mas são, deixa eles falar, aleluia, seja, aleluia, como, aleluia, louvado seja o teu nome. O irmão Adelso pregou sexta-feira, aleluia, sobre o cego, né? Jesus, filho de Davi, viu? Porque ele tinha conhecimento, porque ele ouviu, aleluia, a voz do Senhor, ele prestou bem atenção naquilo tudo que se era falado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, ele sabia qual era a linhagem de Jesus. E aleluia, ele tinha conhecimento. Aleluia. Jesus sabia que ele era cego. Aleluia. Mas ele te perguntou: o que queres que eu te faça? A gente volta aqui em João 3, o que a gente leu. Aleluia. Se você não declarar com a tua boca que Jesus é o Senhor, aleluia, como é que, aleluia, seu Deus vai operar na tua vida? Porque assim foi feito tudo na terra, através da palavra. O verbo se fez carne, aleluia, e habitou entre nós. Aleluia. Tudo foi feito pela palavra. Deus disse: haja e ouve. Aleluia. Declara com a tua boca as bênçãos do Senhor, aleluia, e elas te acompanharão, ainda, aleluia, que as circunstâncias digam que não, aleluia, o Senhor Deus diz sim para você. Bendito seja o nome do nosso Deus. Essa foi a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Graças a Deus. Igreja, seja a paz do Senhor. Amém. Coloque a mão sobre o teu coração. Bendito é o nome do Senhor, né? A palavra do Senhor foi lançada, né? Foi semeada aos nossos corações. E essa palavra é viva, né? Viva, eficaz, poderosa. A palavra do Senhor, a mesma ontem, hoje, será eternamente, pois o Senhor diz: passará os céus e a terra, mas as suas palavras permanecerão para todo sempre. Essa palavra que perseverou, né, ao longo dos anos e chegou até os nossos dias, ela é a mesma, né? Deus, Ele é o mesmo, não mudou, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. O amor de Deus não mudou, né? O sacrifício de Cristo continua sendo ainda o mesmo. Aquele que tem
é o poder de perdoar os nossos pecados, de restaurar, restituir, aleluia, a vida do pecador, daquele que se arrepende, daquele que crê, né, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio, morreu para nos salvar, né, morreu para, aleluia, na cruz, para nos salvar, nos redimir dos nossos pecados, aleluia, e Ele é o mesmo, né, continua curando, libertando e salvando, aleluia, através do seu poder a todo aquele que crê. Todo aquele que crê será salvo, diz o Senhor na sua palavra, né? Então que nós venhamos crer e guardar essa palavra nos nossos corações. Oremos, Senhor nosso Deus, ó Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Pai, elevamos nossos pensamentos ao trono da Tua glória, Pai, ao trono da Tua graça, aleluia, para Te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, que Tu tem nos concedido em estarmos na Tua presença, em estarmos, ó Deus, neste lugar, ó Deus, mais este dia de vida que o Senhor nos deu, e aqui estamos, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Ó Deus, a Tua palavra foi ministrada aos nossos corações, ó Deus, e o Senhor diz que assim como a chuva, aleluia, desce dos céus e não torna para o céu, sem antes regar a terra, aleluia, da semente, aleluia, aquele que planta, assim é a Tua palavra, Pai, ela não torna para Ti vazia, mas antes faz aquilo que Te apraz, antes faz a Tua vontade, antes faz, aleluia, aquilo que Te apraz e prospera naquilo para qual o Senhor enviou. Deus Santo, guarda a Tua palavra, Senhor, nos nossos corações, ó querido Deus, que a Tua palavra, Pai, aleluia, venha, aleluia, germinar, Pai, no coração de cada um dos Teus servos, venha dar frutos, aleluia, frutos, ó Pai, de arrependimento, aleluia, a Tua palavra, Pai, é viva, a Tua palavra, Pai, é eficaz, não é, Senhor, pelo muito falar diz, mas pelo muito crer, aleluia, faz, Senhor, a Tua obra nos nossos corações, ó Deus Santo, ó Deus bendito, aleluia, a Tua palavra, Pai, que tem o poder, é a Tua palavra, Pai, que convence o homem do seu pecado, é a Tua palavra, Pai, que convence, aleluia, o pecador do seu pecado, aleluia, e este vem de arrepender, e este vem, ó Pai, entregar, aleluia, a sua vida em suas mãos, ó Deus Santo, aleluia, aleluia, nascendo de novo, como diz a Tua palavra, porque é necessário nascer de novo da água e do Espírito, Pai, aleluia, é o Teu Espírito Santo, Senhor, que traz, aleluia, essa mudança nas nossas vidas, é o Teu Espírito Santo, Senhor, aleluia, aleluia, que traz a mudança na vida do homem, do pecador, aleluia, pois o Senhor transforma, aleluia, o Senhor tira, levanta, Pai, do monturo o necessitado, grande Deus de Israel, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem sara, é o Senhor quem lava, é o Senhor que limpa todas as nossas feridas, aleluias, aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor, nos fazendo novas criaturas, nos fazendo, Senhor, nova criatura, aleluia, 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 que não teme a condenação do mundo, que não teme, Pai, aqueles que não creem na Tua palavra, aleluia, bendito és o nome do Senhor, restaura, Pai, restaura, Senhor, a cada vida, através do Teu poder, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, grande Deus, abençoa também aos nossos irmãos, ó Pai, nas redes sociais, derrama da Tua virtude, do Teu poder, da Tua bênção, Pai, alcança cada um, Pai, segundo o desejo dos nossos corações, segundo a Tua vontade, Pai, aleluia, alcança cada vida, Pai, no nome de Jesus eu peço, Senhor, e agradeço, pois creio na vitória, no nome do Senhor, aleluia, graças a Deus, fiquem todos
na paz do Senhor Jesus. As palmas louvam o nome do Senhor.